Paz do Senhor, glória a Deus, mas vamos amanhecendo com salmos, e nosso salmo de hoje é o 40, versículo 2, que vai dizer assim: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Louvado seja Deus. Né? O famoso Salmo 41, né? Que não é somente esperar, mas enquanto ele esperava, né, o Senhor, ele tirou, né, de um lago horrível e de um charco de lodo. O Senhor limpou. A gente observa, né, outrora, quando nós não servíamos o Senhor, nós andávamos perdidos, né, sujos, imundos, nós fazíamos coisas terríveis, né, praticávamos coisas que não agradavam ao Senhor, estávamos enxertados no pecado, estávamos lambuzados no pecado, estávamos perdidos, né, estávamos sem direção, sem condução, nada. A gente era simplesmente alguém derrotado, alguém que não tinha vida, alguém que não tinha, sabe? Era de fato alguém que precisava de ajuda, né? Aí o Senhor vai lá, nos resgata, né? Nos lava com teu sangue, troca as nossas vestes, purifica o nosso coração, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, sabe? Nos dá vestes novas, sabe? Nos dá vestes de louvor, de adoração. O Senhor nos trata, né? Como um barro ali, né? Nos limpa, né? E Davi, ele declara isso, ele começa a lembrar da onde Deus o tirou, o que Deus fez na vida dele, o que Deus tratou com ele, né? A gente precisa sempre fazer trazer essa lembrança, né? Aí ele diz: e pôs os meus pés sobre uma rocha. A gente sabe quem é a rocha, né? A rocha de Jesus. E aí a gente traz para nossas vidas hoje o quanto o Senhor nos trouxe para a sua presença, nos firmou nele, né? Nos firmou no seu caminho, nos fez compreender a sua palavra, nos fez entender qual é o nosso direito de filho, nos tornou filho diante da adoção, né? Diante de sermos filho pela cruz, irmãos pela cruz, filhos de Deus através da sua cruz, filhos de Deus através de Jesus Cristo, né, através da cruz. Então, Davi, ele faz essa declaração e a gente começa a lembrar, porque todas as vezes que eu ouço que eu vejo essa palavra, eu só lembro da minha vida, do que eu passei, do que eu era, e quando o Senhor me resgatou, quem eu sou hoje. Não é que nós somos alguma coisa, mas a gente tem uma diferenciação de Tamires de antigamente, das práticas de Tamires, dos erros, sem esperança, sem perspectiva, sabe, sem direção, sem um dono. E hoje temos um dono, sabe, uma direção, um comando sobre a autoridade de Jesus Cristo, sobre a sua palavra. E hoje nós entendemos que o que é melhor, né? E aí Davi, ele fala que ele firmou os meus pés, né? O que é firmar os pés na rocha? A gente sabe que a rocha de Jesus é fixar nós nele, entranhar nós nele, na presença dele, sabe? É muito bom saber que temos um Deus tão poderoso, né? Que pode livrar o homem da morte eterna, né? Pode livrar o homem do lamaçal do pecado, pode arrancar, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente entende que o homem que nós éramos antigamente, nós não somos mais hoje, né? É uma separação. São duas pessoas. A gente parece Tamires de antigamente e Tamires de hoje. São totalmente pessoas diferentes, queridos. Totalmente diferentes. Eu falo assim, em questão de felicidade, em questão de paz. Antigamente Tamires não tinha paz, hoje Tamires tem paz. Então a gente precisa diferenciar o que faz bem para as nossas vidas. E acredite, Jesus faz muito bem para as nossas vidas. Aí ele diz assim: e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, né? A gente precisa andar sobre a palavra do Senhor, né? A gente precisa andar sobre aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. A gente precisa andar
né? Sobre a palavra aí, Davi diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho, né? Agora tem um caminho, tem uma direção, né? Tem uma luz guiando, que é através da palavra, né? Então nós precisamos de fato, né, se alegrar, né, de onde o Senhor nos tirou, e que a gente não torne ou não queira ou não deseje voltar para aquele lugar, porque nós sabemos o que a gente sofreu naquele lugar, a gente sabe, né, do que a gente passou naquele lugar. E aí o Senhor vai dizer, né, eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, Ele todos os dias nos diz, né, que Ele tem algo novo para as nossas vidas, né, que Ele diz que dos nossos pecados Ele não lembra mais, o nosso passado Ele não lembra mais, cai no mar do esquecimento. Então, que a gente não volte para esse passado, né? A gente não volte, mas que a gente permaneça onde nós fomos tirados de um charco de lodo, fomos firmados na rocha, sabe? De um largo horrível nós fomos tirados. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Quando Ele diz, firmado em seus passos, firmou os meus passos. Davi, ele diz, firmou. Então que o Senhor, que você, que eu, nessa manhã, possa entender que os nossos pés hoje estão firmados na rocha, firmado na palavra, firmado no Senhor, e que a gente não queira mais, de maneira nenhuma, querido, voltar, né, do charco de lodo, daquele largo horrível que nós vivíamos antigamente. Amém? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos livrou, Senhor, da escravidão, da morte. Senhor, o Senhor nos trouxe vida e vida com abundância. Ó, Senhor, que a gente de maneira nenhuma olhe para trás, Senhor, nem olhe para o lado, Senhor, da onde o Senhor nos tirou, Senhor, e que a gente não queira de maneira nenhuma voltar para lá, Senhor. Deus, muito obrigada porque o Senhor nos resgatou, Senhor, para a sua maravilhosa luz. Muito obrigada. Nesta manhã é manhã de gratidão por todas as coisas que o Senhor fez conosco, para conosco e tem feito até hoje. É isso, meu bom Deus, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deixa abençoe, meu irmão. Deixa abençoe, meu irmão. Fique com Deus.